Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Vamos para mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje vamos falar sobre Isaías 24, 27, até 27, 24, 25, 26 e 27, com o título O Juízo Divino e a Esperança Eterna em Isaías. Então, eu oro para que Deus abençoe vocês, guie os seus passos e o entendimento. Antes de começarmos essa aula, de fato, eu quero fazer um pedido a cada um de vocês, para que vocês não estudem esse texto bíblico, nenhum outro texto bíblico, apenas para preparar uma boa lição dominical, né? Antes de sermos professores, nós somos discípulos de Cristo. Por isso, peço que leiam assim, a passagem bíblica várias vezes, com calma, em espírito de oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine todo entendimento, aplique essa palavra primeiro ao coração de vocês. Então, eu peço que vocês orem, até mesmo antes de prosseguir com esse áudio aqui, vocês parem, leiam o texto bíblico com muita calma, orem a Deus, peça clareza, que o Espírito fale o coração, né? Resistam àquela tentação de abrir imediatamente os comentários, os vídeos, os livros, as aulas. Eu creio que esses recursos são muito valiosos, mas eles nunca podem substituir o encontro pessoal nosso com Deus por meio das Escrituras. Então, quando você estiver lendo o texto bíblico, faça perguntas. O que Deus está falando nesse texto? O que ele revela sobre Cristo? O que ele revela? O que ele fala a meu respeito do ser humano? O que ele pede a respeito de como que devo responder em fé, em obediência, né? Permitam que a palavra que vocês estão lendo transforme vocês antes de se tornar conteúdo para a aula, entende? Eu falo isso de maneira muito carinhosa e muito amável a cada um de vocês, né? Sei que já fazem, insistam em fazer, que isso seja uma insistência, que a gente cai, como eu falei, a gente tem uma tentação de querer saber o que a aula vai dizer, qual é a informação importante. Não. Lembrem-se que Deus não chamou a gente apenas para ensinar a Bíblia, mas para viver debaixo da autoridade dela, né? Então, uma aula pode transmitir um conhecimento muito bom, mas somente um coração ali alcançado, humilhado, submisso pela palavra pode comunicar a vida. Antes de vocês iniciarem suas aulas dominicalmente, orem juntos, sem pressa, né? E que Deus assim vai abençoando a nossa igreja no decorrer do tempo. Meus irmãos, eu tô com a tosse chata, então eu não vou ficar apagando aqui sempre que eu tossir, senão vou ficar aqui até amanhã. Mas desconsiderem cada tosse minha, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pulando o slide 1, eu vou fazer nessa aula, eu vou juntar alguns slides, né? Eu quero ir agora para o slide 2, fala sobre o objetivo da nossa lição. Eu queria fazer uma observação a respeito da justiça e do amor de Deus, que é o assunto, a justiça, o juízo divino, é o assunto principal nesses capítulos 24 a 27. Quando a gente lê Isaías 24 a 27, você já leu? Nós somos confrontados por uma realidade que à primeira vista parece ser muito difícil de conciliar. Qual é? O profeta ele descreve um cenário de juízo global, ou seja, a terra devastada, as cidades em grandes ruínas, os povos abalados e Deus julgando toda a humanidade. O que nos capítulos anteriores Deus julgava apenas uma nação ou outra, aqui toda a terra está passando pelo juízo de Deus. Perdão. Então surge uma pergunta inevitável para a gente. Como que a gente consegue conciliar esse Deus que julga com Deus que ama? Será que existe uma contradição entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus que é revelado em Jesus Cristo, no Novo Testamento?
Bem, como vocês sabem, a resposta da própria Bíblia é não. Deus não deixa de ser amor porque julga. Quero tratar desse assunto porque ele é importante para a gente, até para conversarmos domingo, né? Deus não deixa de ser amor porque julga, nem deixa de ser justo porque ama. Esses atributos na teologia, eles não competem entre si. Eles conseguem coexistir perfeitamente na natureza divina. Ou seja, o Deus da Bíblia que nós meditamos, que nós adoramos, é ao mesmo tempo infinitamente amoroso e infinitamente justo. A Bíblia afirma, né, em 1 João 4,8, Deus é amor. Mas também ela declara que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Salmo 145:17. Abacuque diz que os olhos do Senhor são tão puros que não podem contemplar o mal. Abacuque 1:13. Então isso significa que o problema não é Deus julgar. O verdadeiro problema seria se ele não julgasse. Pense comigo, queridos, num juiz que fecha os olhos para a corrupção, para a violência, para a injustiça, né? Nós não o chamaríamos de bom, mas de injusto. Esse juiz é injusto, porque ele fecha os olhos para a corrupção, para a violência e para a injustiça. Da mesma forma, se Deus ignorasse o pecado, ele negaria sua própria santidade, compreendem? Se seu juízo é a expressão da perfeição moral dele, se ele fecha os olhos para o pecado, se ele não julga, se ele não é um juiz justo, como nós podemos também falar do seu imenso amor? Então, é exatamente isso que Isaías nos mostra. O capítulo 24, ele vai afirmar que a terra foi contaminada porque seus habitantes, quando você lê o capítulo 24, verso 5, seus habitantes transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. O que esse texto está mostrando o pecado não é apenas uma série de erros, é uma rebelião contra o próprio Criador, é uma ofensa ao Deus justo, santo e de amor. Desde a queda lá de Adão, toda a criação, queridos, sofre as consequências dessa rebelião. Depois leia Romanos 8, 20 e 22. Portanto, quando Deus julga o mundo, ele não está agindo com crueldade ou prazer no sofrimento humano. Quando Deus julga, quando Deus assume esse como juiz, quando ele age como juiz, ele é justo juiz, ele está agindo conforme o seu caráter, né? Ele está agindo conforme o seu amor, a sua grandeza, a sua santidade. A gente não pode olhar Deus agindo com crueldade ou prazer, o Deus como se fosse sádico. A gente não pode ler o texto bíblico de Isaías 24 e falar assim, nossa, Deus é sádico, Deus tem um prazer imenso no juízo, em julgar, em condenar. Não, Deus não é sádico. Muito pelo contrário. O juízo de Deus é santo, necessário e perfeitamente justo. Ele está colocando fim ao mal e restaurando a ordem moral da criação. A própria Bíblia, ela vai deixar claro que Deus não sente prazer em condenar ninguém. Em Isaías 33:11, ele declara: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Pedro também afirma que Deus é paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Isso muda completamente, então, a nossa perspectiva sobre juízo, que parece que quando a gente ouve falar de Deus como juiz, ou como o juízo final, isso é assustador para a gente, parece que não bate, que não consegue casar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus que a gente está lendo de Isaías 24. Mas só que a gente precisa entender que na Bíblia, antes de qualquer condenação, existe o convite ao arrependimento. Antes do castigo, existe a paciência. Antes do fim, existe a graça.
Deus sempre chama e vai chamar o pecador antes de exercer juízo. E eu reforço ainda Ezequiel 33:11, 2 Pedro 3:9, dizendo que antes do juízo vem a paciência e antes da condenação vem o chamado ao arrependimento. E isso a gente vê esse amor de Deus, né? O dilúvio ele foi precedido por décadas de pregação de Noé. Por décadas, Noé pregando. A destruição de Jerusalém foi precedida pelos profetas, né? De pregação também. E o juízo final, a Bíblia mostra que ele é precedido pela proclamação do evangelho a todas as nações, pela igreja. Então, a justiça de Deus nunca é precipitada. Ah, pastor, como conciliar amor de Deus com juízo de Deus ou com justiça divina? A pergunta é como não conciliar? Porque antes do juízo a gente consegue enxergar o chamado ao arrependimento. Isso é uma expressão imensa de amor eterno. Entretanto, a paciência divina ela não elimina a certeza do julgamento. Isso é fácil da gente entender, né? Isaías 24 vai apontar para um dia em que Deus vai julgar toda a terra. Agora, não julgando apenas a Assíria, não julga apenas o Egito, mas agora Deus vai julgar toda a terra. E essa esperança de paciência atravessa toda a Bíblia. Jesus falou repetidamente sobre esse dia em Mateus 25, 31 ao 46. Sugiro que você dê uma pausa aí e leia. Paulo afirma que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 31. O autor de Hebreus, em Hebreus 9, 27, declara assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Portanto, o julgamento, meus irmãos, será universal. Como o próprio texto de Isaías 24 fala, apresenta as classes, né, de pessoas ali, eu digo sem medo e sem sombra de dúvidas: reis e servos, ricos e pobres, religiosos e irreligiosos, todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Ninguém escapará pelo poder, pela riqueza, pela tradição familiar ou pela moralidade. Ninguém. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Contudo, Isaías 24, 27 não é apenas um livro ou uma sessão de condenação. No coração desse bloco, dessa sessão, desses 4 capítulos, 24 e 27, aparece uma extraordinária mensagem de esperança. Por isso que o título da nossa lição é O Juízo Divino e a Esperança Eterna. Por isso que ainda nesse objetivo da lição eu estou tratando sobre a justiça e o amor de Deus. Em Isaías 25, de 6 a 8, você vai ver que Deus prepara um banquete para o seu povo. Não apenas isso, ele destrói o véu da morte e ele promete assim: aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Por que ele diz isso? Vamos para Isaías 26, 19. Ali, em Isaías 26, 19, surge uma das mais belas promessas do Antigo Testamento, que fala que os teus mortos viverão. O que isso quer dizer? Finalmente, a gente vai para Isaías 27. Aí você lê Isaías 27 todo, que descreve Deus restaurando a sua vinha, imagem do seu povo redimido. Olha que beleza. O que isso então significa? O juízo nunca é a última palavra de Deus para aqueles que lhe pertencem. Depois da tempestade, da dor, do sofrimento, da luta do mundo, vem a restauração. E essa esperança, ela encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Isso é algo tremendo, glorioso, para a gente poder louvar o nome de Deus, porque Deus não apenas preparou um juízo para a raça humana, para todo o mundo, mas na sua paciência e no seu amor nos trouxe esperança e redenção
em Cristo Jesus. Ainda sobre esse assunto de justiça, juízo, eu queria ainda esclarecer algum ponto que pode surgir, que você pode levantar aí. Existe uma pergunta que é fundamental, que alguns fazem. Mas e aqueles que estão em Cristo? Eles vão passar pelo juízo? Bem, isso aqui daria para fazer uma tese de mestrado, de doutorado, que fosse, né? Vou usar então alguns segundos para poder responder. À luz do Novo Testamento, essa pergunta, ela é a resposta a essa pergunta é profundamente consoladora, né? Jesus ele declarou em João 5:24 assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Paulo ele vai afirmar categoricamente que agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que a gente tanto conhece, Romanos 8:1. Isso não significa que os cristãos não comparecerão diante de Cristo, mas que não comparecerão para serem condenados. Então, quando Isaías fala sobre o juízo divino, sobre todo o mundo, toda a terra, isso inclui todos, você e eu. Mas isso não quer dizer que nós não vamos, porque nós temos Cristo, nós não vamos comparecer diante de Cristo. Nós não seremos condenados por causa de Cristo. Ou seja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, vai avaliar a vida e as obras dos salvos para recompensa. Aí vem aquele assunto do galardão que eu amo. A gente pode marcar outro dia, em algum momento, para estudar sobre esse assunto. Teve até um pastor que pregou lá na nossa igreja alguns dias atrás, num sábado, no culto da Abaso, dos homens, que teve uma parte que ele tratou desse assunto que eu acho muito, muito, muito saudável, salutar para todos nós. Então, diante do tribunal de Cristo, ele vai avaliar as nossas obras, as obras dos salvos, para recompensa, não para decidir se serão salvos ou não. Porque essa foi uma garantia, né, que Cristo nos deu na obra perfeita dele na cruz. Então, salvos em Cristo, ponto final. Agora, diante do juízo de Deus, compareceremos para poder receber o galardão, a recompensa eterna. Isso é muito maravilhoso. Eu sei que esse segundo slide está grande, mas é necessário, ainda que os outros fiquem um pouco menor. Mas que diferença que essa doutrina, então, a gente falar sobre o juízo divino, faz para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, né? Em primeiro lugar, ela produz temor reverente. Vivemos diante de um Deus santo que leva a nossa vida a sério. Tudo que nós fazemos. Cada palavra que sai da nossa boca, cada pensamento, cada atitude. Então, quando a gente entende essa doutrina, a doutrina do juízo final, né, isso produz em nós um temor reverente. Em segundo lugar, ela também, acredito que ela desperta gratidão, porque Cristo suportou o juízo que nós merecíamos. Então, nós precisamos agradecer a Cristo, louvar a Cristo, adorar a Cristo, porque Ele recebeu todo o maltrato para que nós recebêssemos toda a bênção da salvação. Em terceiro lugar, eu penso que ela fortalece a nossa esperança. Num mundo que é cheio de injustiça, cheio de violência, impunidade, pedofilia, estupro, aborto e tantas e outras coisas, genocídios, homicídios, a gente pode olhar e achar que tudo está passando em branco, que ninguém está vendo nada, que Deus não fará justiça, né? Mas pelo contrário, Deus tem a última palavra. Todas as obras, tudo que os homens fazem, tudo que a terra faz, um dia estará diante do Senhor sendo julgado. Então, nenhum mal, meus irmãos, ficará para sempre sem resposta. A gente precisa acreditar nisso. E, finalmente, eu creio que a doutrina do juízo divino, o juízo final, ela impulsiona a missão da igreja, né? Porque se vai haver um juízo universal, onde todos passarão por ele, anunciar então o evangelho deve se tornar um ato de amor, sabe? Anunciar para essas pessoas. A mensagem cristã não é apenas
um, um convite para uma vida melhor, mas é um chamado urgente ao arrependimento e à fé naquele que salva da ira vindoura. Que o Senhor nos ajude nisso. Aqui no terceiro slide, a respeito da consumação, juízo e salvação, quero tratar de dois assuntos, tá? Melhor, três. A respeito do juízo universal, por que que ele é universal. Quero falar da depravação total, de maneira muito resumida, e depois dar o tema mais importante desse capítulo 24 a 27. Então vamos lá. Isaías 24 e 27, ele vai ampliar o nosso olhar, como eu já falei, para além da história de Israel e de alguns outros povos, né? O profeta ele vai descrever um juízo que alcança toda a terra, não apenas uma nação específica. E esse caráter universal do julgamento de Deus existe porque o problema do pecado também é universal. Lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Isaías afirma que a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24:5, de novo eu leio. Essa verdade, você vai ver que essa verdade, ela ecoa em toda a escritura, em toda a palavra de Deus. Paulo declara, como eu acabei de falar, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele conclui ainda que não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10 e 12, ao 12. Então a gente precisa perceber que desde a queda lá de Adão, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Romanos 5:12. Por isso que o juízo final não é uma reação exagerada de Deus. Ah, Deus é muito exagerado. Não. Mas é a resposta santa e justa de um Deus santo diante de uma humanidade que coletivamente se afastou dele, né? O salário do pecado continua sendo a morte. Pecado na Bíblia é pecado e o seu salário vai ser sempre a morte, não menos e nada mais que isso, mas a morte. E somente um Deus indiferente deixaria o mal para sempre, sem julgamento. Então, essa realidade tá ligada, o que nós estamos vendo nesses 4 capítulos do profeta Isaías, está ligada ali ao que nós chamamos de depravação total. Essa doutrina, queridos, alguns têm uma confusão muito grande com essa doutrina, que é a doutrina do pecado total, vamos assim dizer. Essa doutrina não ensina, preste bem atenção, essa doutrina não ensina que todo ser humano seja tão perverso quanto poderia ser. Nem que pessoas incrédulas sejam incapazes de demonstrar bondade, compaixão ou amor ao próximo. Quando a gente fala que todo homem, o homem todo é pecador, a gente não está falando que ele é pecador ou tão perverso quanto ele poderia ser. A gente também não está falando que ele não pode demonstrar bondade, compaixão ou amor ao próximo. Não é isso. Quando a gente trata da doutrina da depravação total, a própria Bíblia, ela reconhece, lógico que não tem esse termo na Bíblia, depravação total, mas a ideia, a própria Bíblia, ela reconhece que pela graça comum de Deus, até quem não conhece o próprio Deus pode praticar atos de bondade. Até quem não conhece a Deus pode fazer o bem. O que a depravação total, então, afirma que todo homem está em pecado, por isso que o juízo divino em toda a terra, porque todos os homens pecaram e todo o homem é pecador. Então, o que a doutrina da depravação total afirma é que o pecado atingiu todas as dimensões da existência humana. O que quero dizer com isso? Ou o que queremos dizer com isso? O pecado atingiu não apenas a sua mente, mas a sua mente e a sua vontade. Não apenas a sua mente e as suas vontades, mas a sua mente, as suas vontades, suas emoções, sua consciência, seus afetos. Não existe faculdade humana nenhuma fora do pecado. Então, eu digo que, de modo nenhum, que nenhuma parte do nosso ser permaneceu intocada pela queda ou pelo pecado. Isso que é depravação total.
o ser humano, em toda a sua faculdade, em toda a sua existência, em todas as suas dimensões, está contaminado, foi atacado, foi tocado, está mergulhado, está em queda, está em pecado, pelo pecado. O ser humano, ele continua, sim, a imagem de Deus, mas essa imagem ela foi profundamente corrompida pelo pecado. Por isso, ninguém pode, por suas próprias forças, decidir buscar a Deus e decidir se reconciliar com Deus, na sua própria justiça. Depois leiam Efésios 2, de 1 a 3, Romanos 8, de 7 a 8. A gente precisa desesperadamente da graça de Deus que nos desperta, que nos convence, que nos regenera, que nos salva do agir. A primeira ação é a divina, de vir e mostrar a nossa queda e trazer esperança de salvação. É isso que Deus faz. Isaías, então, 24 e 27, não termina com o juízo, né? Na verdade, o grande tema dessa sessão, que deve trazer louvor aos nossos lábios e ao nosso coração, é a salvação que Deus oferece ao seu povo. Entre as cenas de julgamento surgem cânticos de esperança e promessas ali extraordinárias. O Senhor, como falamos anteriormente, preparará um banquete para todas as nações, vai destruir a morte, o poder da morte, e vai enxugar dos olhos toda lágrima. Isaías 25, 6, 8. Quem faz isso? O próprio Deus. Não é o ser humano na sua justiça, né? Achando na sua justiça própria, até porque ele não é capaz. Isaías 26, 19, os mortos do seu povo viverão novamente. Coisa linda isso. E sua vinha será restaurada e protegida. Isaías 27. Então nós lemos Isaías 25, 26 e 27. Parte dele, né? Desses textos. Essas promessas, enquanto o seu cumprimento definitivo em Cristo Jesus, que venceu o pecado, a morte, o inferno, por meio de sua cruz e ressurreição. Assim, a consumação anunciada por Isaías possui dois lados inseparáveis. Para aqueles que permanecem em rebelião contra Deus, haverá juízo justo. Para aqueles que pertencem a Cristo pela fé, haverá salvação plena, restauração da criação e vida eterna. Por isso, o que esse texto... Isso vale a pena a gente reforçar na nossa escola bíblica, de alguma forma. Mastiga sobre isso, sobre esse assunto, medita sobre ele. O que o mundo precisa, de fato, do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho e o Evangelho. O mundo precisa, sim, de uma boa política, de uma boa economia, precisa de uma boa alimentação, de saúde, de comida, precisa de educação. Mas os ismos, né, socialismo, capitalismo e tantos outros ismos, eles vão dizer que, não, apenas se der dinheiro, as pessoas elas vão viver melhor. Aí o outro ismo vai dizer, não, se você der igualar todo mundo, colocar todo mundo em uma só classe, se não tiver classes, apenas uma, ou se não existir nenhuma classe, todo mundo for igual, o mundo vai ser mil maravilhas. Não vai. O nosso problema é coração, é existencial, tem um nome, é pecado. E o nosso problema é o pecado. O nosso maior problema é o pecado. E Cristo veio não para curar uma doença, para tratar de alguma dor, ainda que isso seja uma realidade. Ele pode curar, ele pode sarar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele veio para nos libertar do pecado. Não permitir que nós morramos uma segunda vez. Essa que é a obra de Jesus, a obra perfeita. Que eu vejo que Isaías é um prenúncio disso. Isaías está falando já lá no Antigo Testamento desse reino maravilhoso, messiânico, que veio em Cristo Jesus, que teve início já, nós já provamos disso, ainda não plenamente. Provaremos plenamente com o retorno de Jesus. O slide 4, quero dar ênfase apenas sobre a seriedade do pecado. O título é O Pecado Traz Juízo sobre Toda a Criação. Eu penso que a seriedade do pecado é uma das verdades mais negligenciadas da igreja contemporânea, sem sombra de dúvida.
Talvez até porque falar sobre esse assunto, né, ele traz um desconforto, tanto para quem prega quanto para quem ouve. A gente vive numa cultura, eu sempre falo sobre a cultura, sobre os nossos dias, a secularização, né? A gente vive numa cultura que vai relativizar o mal. Ela trata o pecado como um simples erro, foi uma fraqueza, uma falha de caráter, né? Ela evita usar a linguagem pecado, qualquer coisa que fale sobre culpa, arrependimento ou sobre juízo, tratar desse assunto, juízo divino, não. Deus não é juiz, Deus é apenas amor. Isso é muito perigoso porque os nossos púlpitos estão mergulhados nesse entendimento de que o pecado não é tão sério assim. Meus irmãos, se Deus entregou o seu filho, não poupou o seu próprio filho, para nos salvar, e isso tem a ver com o pecado, o nosso pecado, esse assunto não pode ser pequeno, não pode ser medíocre, de forma alguma. Volto a dizer, né, em muitos púlpitos, o receio de parecer severo ou de afastar pessoas faz com que o pecado seja substituído por mensagem de autoajuda, autoestima, de prosperidade, né? Ah, tratar. Por isso que eu acho lindo essa leitura bíblica expositiva, capítulo a capítulo da Bíblia, porque se a gente não tivesse fazendo essa leitura expositiva de capítulo a capítulo, provavelmente não teríamos nem passado por esses capítulos de 24 a 27, que fala sobre juízo, sobre pecado, sobre esperança, que são assuntos, de fato, para uma mente secularizada, são assuntos bem desconfortáveis, né? Mas são necessários, né? São necessários. Quando a gente diminui a gravidade do pecado, e algumas ciências amam fazer isso, né? Algumas ciências, alguns pensamentos e pensadores amam diminuir a gravidade lá do pecado. Inevitavelmente, então, a gente diminui também a grandeza da graça. Não tem como diminuir a gravidade do pecado sem diminuir a grandeza da graça. Não tem como diminuir a gravidade do pecado sem diminuir a grandeza de Cristo. Entende? Se o pecado não é tão sério assim, a cruz deixa de ser necessária. Basta você seguir alguns ritos, cumprir, não xingar palavrão, não falar palavrão, não fumar, não beber, que tá tudo bem. Não. Se o pecado não é tão sério, a cruz deixa de ser necessária. Se o homem não está verdadeiramente perdido, como Isaías fala, como Isaías apresenta pra gente, Cristo deixa de ser um salvador. Cristo deixa de ser um salvador indispensável. Então, a Bíblia, porém, apresenta uma realidade muito diferente quando vai falar sobre pecado. Primeiramente, como nós temos falado nos nossos cultos, tanto de quinta-feira quanto dominicais, o pecado é uma ofensa contra um Deus infinitamente santo. Salmo 51:4. Falei isso na quinta-feira passada. O pecado produz separação entre Deus e o homem. Isaías 59:2. Escraviza o coração. João 8:34. Corrompe toda a criação. Romanos 8:20 e 22. E conduz à morte. Romanos 6:23. Somente quando compreendemos a profundidade da nossa ruína é que a gente consegue contemplar a profundidade do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por isso que a boa notícia do Evangelho, ela não começa falando do amor. Ela começa falando da criação, logo em seguida da queda. Logo depois vem a redenção. Porque somente quando a gente compreende a profundidade da nossa ruína, a profundidade da nossa falência espiritual, é que a gente consegue contemplar profundamente o amor de Deus, o Deus que vem até nós, que veio em Cristo, que se encarnou, que habitou em nós. Ah, Deus seja louvado por isso.
O Evangelho, meus irmãos, não começa dizendo que nós somos pessoas boas e precisamos de alguns ajustes. Não, ele começa mostrando que somos pecadores necessitados de um Salvador. Eu já falei isso, né? Spurgeon, certa vez, falou, não vou lembrar a frase exatamente, mas parafraseando, ele fala assim: se nosso problema fosse fome, Deus tinha enviado um padeiro. Se nosso problema fosse doença do corpo, Deus tinha enviado um farmacêutico, um médico. Nosso problema é o pecado. Deus enviou Cristo, o nosso Salvador. Por isso, falar sobre pecado não é falta de amor, não é falta de assunto, mas é um ato de fidelidade e de compaixão. O que os irmãos que vão à nossa igreja, estão lá ouvir, eles precisam ouvir sobre isso, são pecadores, precisam de um Salvador, Cristo, a saber, Cristo. E são assuntos que se repetem dia após dia, ano a ano, década a década, século a século, milênio a milênio, porque é um assunto que a gente esquece. Por isso que falar sobre o pecado não é, volto a dizer, uma falta de amor, mas é um ato de fidelidade a Deus e de compaixão ao próximo. O mesmo Deus que revela a gravidade da nossa condição é aquele que em Cristo oferece perdão, reconciliação e uma nova vida para todos os que se arrependem e creem em seu único Filho. O slide 5, ele vai tratar ali do versículo 4 do capítulo 26. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Esse versículo ele aparece, né, no contexto de um cântico de confiança que sucede o anúncio do juízo divino. Então, depois de mostrar que Deus abate os soberbos e preserva o seu povo, Isaías ele convida os fiéis, né, a depositarem sua confiança exclusivamente no Senhor Deus. E a razão aqui é muito simples, né? Somente Deus é a rocha eterna. A imagem da rocha, frequentemente no Antigo Testamento, ela transmite a ideia de estabilidade, segurança, fidelidade, força. Enquanto tudo mais é abalado pelo juízo, Deus permanece inabalável. E essa verdade ela se conecta profundamente com o Evangelho. Ou seja, se o pecado afetou toda a nossa natureza, toda a condição humana e toda a terra, então não podemos confiar na nossa moralidade, nas nossas obras, na nossa religiosidade, na nossa própria força para vencer o pecado. Não podemos confiar no outro, em alguém para a salvação. Simples, porque estão todos vítimas do pecado. A gente precisa de alguém que seja completamente seguro, estável, fiel, forte. A gente precisa de alguém que seja completamente santo, perfeito, justo e poderoso para nos salvar. É por isso que somente Deus pode receber a nossa fé. Somente Cristo, né? O Filho, é digno da nossa confiança absoluta. Em Jesus Cristo, Deus assumiu a nossa humanidade, venceu a tentação sem pecar. Hebreus 4,15. Levou sobre si a culpa do nosso pecado. Isaías 53. Derrotou a morte pela ressurreição. 1 Coríntios 15, 54, 57. E hoje ele vive para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Nenhum ser humano, meus irmãos, poderia realizar essa obra. Nenhum. Vir assumindo forma humana, né? Levando sobre si os nossos pecados, mas sem ser pecador, derrotando a morte pela ressurreição. Hoje ele vive intercedendo por nós. Por isso que ele é digno e somente ele é a rocha eterna, o lugar onde devemos estar e nos lançar e depositar todo o nosso coração. Caminhando para o final, a promessa da vida eterna, no coração de Isaías 24, 27, o juízo não é a palavra final, como nós falamos anteriormente, né? A esperança é.
Então, volto a dizer, o juízo final não é a gente pensar num Deus sádico, né, com o olho vermelho, falando assim, agora eu vou exterminar todo mundo. Não, ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Para isso Cristo veio, pregar o arrependimento, né? Isaías, ele anuncia uma das mais belas promessas da Bíblia, Isaías 25:8, que diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. A morte, consequência do pecado, ela será definitivamente derrotada. E olha que interessante aqui, né? Não está falando que a nossa baixa estima será derrotada, ou que a pobreza será derrotada, ou que a falta de recursos será derrotada, ainda que essas coisas também serão, mas para você ver que o nosso problema não é baixa estima, não é falta de dinheiro, não é a fome no mundo, o problema é o pecado. E já que o problema é o pecado, Cristo definitivamente derrotará o pecado que gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus promete restaurar aquilo que o pecado destruiu e consolar plenamente o seu povo. Essa promessa ela vai encontrar seu cumprimento em Apocalipse 21, de 1 a 4, que você já conhece também, muito bem. João contempla o novo céu e a nova terra onde Deus habita com os seus filhos, né? Ali não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque todas as coisas terão passado. O que Isaías anunciou como esperança, Cristo garantiu por sua morte e sua ressurreição. Então, assim, a consumação da história, meus irmãos, não termina no juízo, mas na vida eterna. Na vida eterna. Para aqueles que estão em Cristo, o futuro não é marcado por medo, mas pela certeza de que um dia viverão para sempre na presença de Deus, desfrutando de uma criação plenamente restaurada. E é impossível você não querer isso para o seu próximo. Se eu tenho na minha mochila uma cartela de Dorflex e eu tenho algum companheiro meu com dor muscular, eu vou ter o prazer de dar para ele e falar: beba, tome, vai melhorar. Se você tem o evangelho no teu coração, essa mensagem que transforma, que muda vidas, que salva, que liberta, nós não podemos nos calar e ter apenas essa presença de Deus desfrutada na nova criação, plenamente restaurada para nós mesmos. Queremos que outros desfrutem, que a glória disso tudo, meus irmãos, guardem bem, não é futuro sem medo, não é um futuro de criação plenamente restaurada, que bom. Não, a glória disso tudo é a presença de Deus. Termos a presença de Deus face a face conosco para todo sempre, por toda a eternidade. É isso que é glorioso e majestoso, né? A promessa da vida eterna não é que vai ter rua de ouro. A promessa da vida eterna é que nós vamos cear um banquete maravilhoso com o nosso Salvador. Isso vai ser tremendo. Bem, chegamos no final, né? Acho que já estou aqui já quase uma hora ou mais um pouquinho. Eu sei que também nesses slides 9 e 10 temos ali aplicações, reflexão, mas eu queria pontuar apenas 3 que possam complementar o que foi apresentado lá. Primeiro, que esse assunto, que esse estudo de Isaías 24 e 27 sirva para a gente e nos ajude a viver em constante arrependimento, né? O juízo de Deus, ele nos lembra que o pecado não é algo pequeno ou sem consequência, meus irmãos. E pecado é pecado. Desde usar a língua para pecar, usar a mente, os olhos, usar as mãos, é pecado. E pecado é pecado. Por isso nós somos chamados a examinar diariamente, sabe, o nosso coração, confessar nossos pecados e viver uma vida de santidade. O arrependimento não é apenas o começo da vida cristã. Venham, se arrependam e se entreguem a Jesus. Não. É um estilo de vida para todo aquele que pertence a Jesus Cristo, né? Essa é a nossa prática. Então, que essa lição nos leve a uma vida constante de arrependimento. Segundo,
que possamos confiar somente em Cristo, e de fato somente em Cristo. Nossa esperança não está nas nossas obras, na nossa religiosidade, na nossa capacidade de vencer o pecado. Somente Jesus é a rocha eterna. Somente Ele que suportou o juízo em nosso lugar e nos reconciliou com Deus. Por isso que você não será condenado, porque Cristo levou sobre si. Cristo levou, né? Cristo suportou a nossa condenação para que nós não sejamos condenados. Então, num mundo instável, cheio de variações, de mudanças, Cristo é o único fundamento seguro para a nossa fé. Essa é a segunda lição ou aplicação que trago. E a última, encerrando, para que você possa descansar em paz hoje, eu convido você a viver com os olhos na eternidade. Assim como o profeta olhou para frente, esperança, que você nunca deixe de ter os seus olhos na eternidade. A promessa de que Deus vai destruir a morte, vai enxugar todas as lágrimas, isso tem que estar constante no nosso coração. Porque isso nos encoraja, sabe, a perseverar mesmo em meio às lutas mais difíceis, né, dessa vida. O sofrimento ele é passageiro, mas a glória que nos espera, meus irmãos, é eterna. E vai chegar, está chegando. Essa esperança ela nos fortalece hoje e nos impulsiona a anunciar o Evangelho para que outros também possam encontrar em Cristo a esperança da vida eterna. Então, que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz. Medita nisso tudo e que Deus te use no domingo. Lembrando que tudo que passamos aqui não é um trilho, mas é um caminho. São ideias para que você tenha mais facilidade para mergulhar no texto bíblico. Deus te abençoe, que a paz guarde seu coração.